E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física? Hoje não vamos falar diretamente sobre natação, vamos falar indiretamente, porque eu gostaria de falar um pouquinho, fazer uma divulgação até dos Jogos Pan-Americanos. Estão chegando aí, estamos às portas. Nem 3 semanas depois da final da Copa América, que é domingo agora, né? Vão acontecer os Jogos Pan-Americanos, coincidentemente em Lima, no Peru, que é o nosso adversário agora na final da Copa América. Lá em Lima vão começar os Jogos Pan-Americanos. Os Jogos vão acontecer do dia 26 de julho a 11 de agosto. Tá bom? 6.690 atletas, 41 países das 3 Américas, competirão em 417 eventos, 38 modalidades diferentes. É um evento de porte. Em termos de número de modalidades desenvolvidas, número de atletas, é um evento de porte. De porte. Não é como os Jogos Olímpicos, mas é um evento de porte. Só que, gente, eu queria fazer um parênteses já desde logo e deixar claro o seguinte. Os Jogos Pan-Americanos são muito diferentes dos Jogos Olímpicos, muito diferente. O nível técnico é muito diferente. E isso para nós brasileiros é um problema, porque os Jogos Pan-Americanos sempre precedem em apenas um ano os Jogos Olímpicos. Os últimos Jogos Pan-Americanos aconteceram em Toronto, 2015, no Canadá. Logo no ano seguinte, em 2016, eram os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, em casa. E agora vai acontecer o mesmo, 2019 Lima, Peru, 2020 Tóquio, né? Os Jogos Olímpicos de Tóquio. Bom, nós brasileiros, a equipe brasileira nos Jogos Pan-Americanos normalmente vai muito bem, mas o nível técnico dos Jogos Pan-Americanos é muito diferente do nível técnico dos Jogos Olímpicos, muito diferente. Mesmo países considerados, que podem ser considerados países olímpicos na mais perfeita acepção da palavra, que são os Estados Unidos e o Canadá, são os dois países, o resto são países que pleiteiam esse cargo, como Brasil, Argentina, Colômbia, enfim, Cuba. Não são países, eu diria que não são países olímpicos. Cuba tem uma discussão, tal. Mesmo esses dois países, Estados Unidos e Canadá, não levam suas equipes principais. E os outros países, o nível técnico dos atletas é muito diferente dos Jogos Olímpicos. Então, normalmente, o desempenho da equipe brasileira, em termos de resultados, em termos de medalha, nos Jogos Pan-Americanos é muito bom. E cria-se uma expectativa enorme para o ano seguinte. E as expectativas normalmente não se confirmam. Então a gente tem que ter muito cuidado, temos que ser muito realistas. Eu não estou querendo ser pessimista, não é nada disso. Mas nós temos que ser muito realistas. Eu vou dar um exemplo. Os últimos Jogos Pan-Americanos, vocês vão me dar licença mais uma vez. Os últimos Jogos Pan-Americanos que aconteceram em Toronto 2015, sabe em que lugar o Brasil ficou no quadro geral de medalhas? Em terceiro lugar. Só ficamos atrás dos Estados Unidos e do Canadá. O Brasil voltou de Toronto com 141 medalhas. O Canadá com 218, os Estados Unidos com 265. Nós ficamos em terceiro lugar, na frente de Cuba, Colômbia, México, Argentina, Venezuela, Equador, Guatemala. Ficamos na frente desse pessoal. Vamos falar sobre a natação, que é a nossa praia aqui. Vamos falar sobre a natação. Ficamos em segundo lugar. Só ficamos atrás dos Estados Unidos. Nós ganhamos do Canadá. Os Estados Unidos, com 14 medalhas de ouro, conquistaram 35 medalhas ao total na natação. O Brasil teve 10 medalhas de ouro, 26 no total. O Canadá ficou com 8 de ouro, 28 no total. O Canadá ficou com mais medalhas que nós na natação, mas com 2 de ouro a menos. Por isso que nós ficamos na frente deles. Olha que desempenho! Bacana, né? Ano seguinte, Rio de Janeiro 2016. Quantas medalhas nós ganhamos no Rio, vocês lembram? Eu vou falar devagarzinho para não machucar. 0. Não ganhamos nenhuma medalha. E mais, não é só que não ganhamos medalhas.
fizemos tempos ruins. Os nossos nadadores não foram bem no Rio de Janeiro. Nadando em casa, não foram bem. Não bateram suas melhores marcas. Poucos recordes nacionais. Thiago Pereira, na prova final, na única final que ele conseguiu pegar, ele fez um tempo pior do que na prova eliminatória. Não fomos bem, não fomos bem. Então isso foi só um exemplo, Então a gente não deve postar muitas fichas baseado no desempenho do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. Eles são uma competição importante, de porte, para os nossos atletas ganharem experiência internacional, né? Ganhar milhagem, como a gente fala, né? Em competições internacionais, provas internacionais. Os Estados Unidos ocasionalmente levam um ou outro atleta muito bom. Jogos Pan-Americanos de Toronto, a Natalie Cogman estava lá. Então é importante que a gente vá, mas são jogos muito diferentes. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tá? Os jogos vão ser disputados. A piscina dos Jogos Pan-Americanos estão no distrito de São Luís, no Centro Aquático Nacional. Lá a piscina comporta 4.000 pessoas. As provas de natação vão acontecer do dia 6 de agosto ao dia 10 de agosto. 6 de agosto é uma terça-feira, 10 de agosto é um sábado, né? E lá vai ter uma curiosidade, as provas em águas abertas vão acontecer num lago, né? Lago Bujama, e vão acontecer antes das provas de piscina, vão acontecer no dia 4 de agosto, aliás, no dia 4 de agosto, isso, um domingo, antes das provas de piscina, elas vão acontecer. Então, fiquem alertas. Com relação às transmissões, para vocês que querem assistir, vai ser transmitido pela Record TV, né? As transmissões televisivas vão ser pela Record TV, os eventos mais importantes, pela Record News, e quem tem Sport TV em casa, Sport TV 2 e Sport TV 3. Então fiquem alertas. Quem tem streaming aí, Play Plus e Sport TV Play. Tá? Quem quiser acompanhar, eu vou tentar acompanhar todas as provas, né? Eu vou deixar o programa de provas aqui na descrição do vídeo, vou deixar tanto o programa completo das provas, do dia 6 até o dia 10 de agosto, e vou deixar a equipe brasileira que está toda classificada, né? São 35 atletas, 17 moças e 18 rapazes, e essa equipe foi definida no último troféu Maria Lenk, que aconteceu em abril desse ano, né? Quais são os 3 destaques da equipe brasileira? Os nadadores que a gente tem que ficar de olho neles, né? Marcelo Chiriguini, Sr. Bruno Fratos e Etienne Medeiros. Esses são os 3 atletas que a gente tem que ficar mais alerta, ficar esperto com eles, acompanhar as provas, que são os que têm mais chance. O Brasil, como eu disse, sempre acaba beliscando uma ou outra medalhinha aqui e ali e tal, e acaba voltando com um conjunto de medalhas sempre interessante dos Jogos Pan-Americanos. Mas esses 3 devem disputar as primeiras medalhas, as medalhas de ouro. Tem chance de disputar medalhas de ouro porque internacionalmente tem marcas para isso. E aí chegamos no meu fecho desse vídeo, que é o seguinte: qual é a torcida brasileira? Eu vou falar mais uma vez, eu já falei isso em outros vídeos meus. Torcida brasileira tem que ser para que os atletas nacionais compitam bem, compitam com dignidade, façam o melhor de si e tragam de lá as suas melhores marcas. Quem for recordista brasileiro, bater recorde brasileiro, eventualmente sul-americano e tal, e melhorar as suas marcas. E de preferência, fazer uma marca nas provas eliminatórias, nas séries eliminatórias e semifinal, se houver semifinal, eu não consegui saber ainda se vai ter semifinal. Nas provas rápidas costumam ter. E fazer suas melhores marcas na final. É para isso que tem que ser a nossa torcida. Não devemos torcer por medalhas. As medalhas devem ser consequências de um bom desempenho. Torcer por medalha é complicado em qualquer desses grandes eventos poliesportivos.
porque depende de variáveis que você não controla, que são as outras equipes, as demais equipes, quem foi, quem não foi, se nas outras equipes foram nadadores de peso, ou se não foram, estão machucados, estão meio que se aposentando, ou estão em fases do treinamento que não comportam uma competição dessa. Isso depende muito da política de cada comitê olímpico de cada país, isso depende de um monte de coisas. Então não dá para torcer por essa ou aquela medalha. Devemos torcer para que os nadadores façam o melhor de si, trazer de lá suas melhores marcas, que é o que não tem acontecido, infelizmente. Jogos Pan-Americanos nem tanto, mas nos Jogos Olímpicos tem acontecido isso. Então a nossa torcida, nós temos que aprender a torcer. Torcer para que os nossos atletas compitam bem e melhorem as suas marcas, mostrem evolução, mostrem o retorno do investimento que foi feito neles. Não adianta depois ficar reclamando que faltou dinheiro, que faltou isso, que faltou aquilo. O esporte de elite aqui no Brasil recebe dinheiro. Tem ladroagem? Claro. Tem desvio? Claro. Mas recebem dinheiro. Há inclusive uma discussão grande a respeito disso. Muito do dinheiro que deveria ser investido no esporte de base, esporte escolar, esporte de base, competições mais jovens, é desviado para esses atletas de nível. Eles têm patrocínio. Então eles têm prestações a dar através das suas marcas. Não adianta depois querer ser grosseiro com a imprensa, querer dar entrevistas evasivas. Eu acho que a gente tem que torcer para que eles compitam bem. É isso, tá bom? Vamos ficar de olho nos Jogos Pan-Americanos, uma vez acabaram. Primeiro vamos torcer para o Brasil na final da Copa América, né? Torcer para o Brasil ganhar a Copa América, eu vou torcer. E depois torcer por uma boa competição em todas as modalidades, em especial a natação, né? Tá bom? Por hoje era isso só, gente. Se você gostou, deixa um like aqui, continuem sempre com a gente, divulguem o nosso canal, mandem sugestões aqui pra gente, né? Eu vou ver, eu acho que quando eu começar os Jogos Pan-Americanos, talvez eu faça alguns vídeos, meio que uns boletins assim, falando o que aconteceu, o que não aconteceu, principalmente se ocorrerem resultados interessantes, expressivos, né? Falar mais um pouquinho disso. Tá bom? Tchau!